deu aquela melhorada, o dia tá lindo hoje. E como eu falei no último vídeo, eu queria muito gravar no lado de fora. E como prometido, no vídeo de hoje, aqui estamos. Bom, hoje eu vou dar umas dicas para vocês baseado na minha experiência em como manifestar um ano melhor. Como você pode começar a enxergar uma magia na vida a partir de 2026. Ou melhor, você nem precisa esperar o ano começar. Você pode fazer isso a partir do momento em que você está assistindo esse vídeo. E se você está assistindo ainda em 2025, por favor, né? Bora botar em prática. 2025, para mim, foi um ano muito bom. Eu acredito que foi um dos melhores anos que eu tive nos últimos 5 anos. Foi muito especial, assim. Foi um ano cheio de manifestações, de desejos sendo realizados que eu nem imaginava que iriam se realizar. Mas, claro, não foi um ano perfeito, né? Foi cheio de desafios. Mas o que eu quero dizer aqui é que, apesar dos desafios, foi um ano leve, sabe? Que me trouxe muito mais paz de espírito, crescimento e alegria. E essas coisas aconteceram graças a atitudes que eu decidi mudar em mim mesma. E eu vou falar agora aqui pra vocês o que eu mudei para que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês no próximo ano. Mas lembrando que pode ser que isso não se aplique para todo mundo, porque a minha realidade é diferente da sua. O que funcionou para mim pode não fazer sentido para você e tá tudo bem. Então tenta pegar aquilo que faz mais sentido e reaplicar dentro da sua realidade. O primeiro passo foi cuidar mais de mim mesma e me colocar em prioridade. Eu acho que isso não é ser egoísmo, né? Muita gente pensa que pensar em si mesmo em primeiro lugar é egoísmo, mas não. Você se colocar em primeiro lugar, cara, te priva de muitas coisas, sabe? De pessoas que estão ali só pra te sugar, de situações que você não quer estar. E desde o ano passado eu já venho trabalhado isso em mim, e esse ano foi assim, o auge, sabe? Eu me coloquei muito em primeiro lugar e assim, muitas coisas mudaram na minha vida. Tudo começou pelo ano novo, né? Eu passei o ano novo sozinha e estando ali comigo mesma, eu pude ver que a minha companhia me basta, que tá tudo bem estar sozinha às vezes, que tem horas que a gente precisa estar sozinha para poder olhar para coisas que antes a gente não enxergava. Então, esse ano novo sozinha, que no começo soava um pouco melancólico, no final foi muito bom assim para mim, sabe? Que eu consegui visualizar várias coisas ali que eu ainda precisava mudar na minha vida, que estavam basicamente escancaradas na minha cara, mas que antes eu não enxergava e naquele momento eu comecei a enxergar. E cuidar mais de mim mesma me trouxe uma paz de espírito tão grande, porque eu cheguei num momento da vida que eu liguei o foda-se, assim, pra tudo, sabe? Porque eu era uma pessoa que se importava muito com a opinião dos outros. Mesmo quando a minha intuição tava gritando pra eu tomar uma decisão, eu ainda queria escutar o que o outro queria dizer. Às vezes a opinião do outro mais me atrapalhava do que ajudava. Então, hoje, quando eu sinto algo dentro de mim muito forte, eu vou lá e faço. Ai, mas a Ana Paula é doida, a Ana Paula não tá pensando direito. Foda-se, eu tô sentindo que é pra fazer, eu vou fazer. Se eu quebrar a cara, quem vai encarar a consequência vai ser quem? Eu, né? Então eu prefiro encarar a consequência de algo que eu escolhi do que encarar a consequência de algo que foi outra pessoa que decidiu por mim, entende? Eu comecei a acreditar mais em mim mesma a partir do momento em que você ouve a tua voz interna, aquilo que teu coração, a tua intuição tá te dizendo, você começa a criar uma confiança em você, você começa a acreditar mais naquilo que o seu interior tá dizendo, sabe? E, cara, criar confiança em si mesmo te muda completamente. Até as pessoas à sua volta começam a te enxergar de outra maneira. E isso aconteceu comigo, assim, sabe? Claro que, nossa, eu não sou a pessoa 100% confiante, ainda tenho algumas questões que eu tenho trabalhado em mim, mas, nossa, comparado à Ana Paula do passado, eu sinto que a minha confiança em mim mesma melhorou muito, muito, muito esse ano. E foi isso que abriu várias portas pra minha vida, sabe? E esse cuidado comigo mesma também me fez fazer as coisas sem esperar pelo outro. Eu já sou uma pessoa, assim, que viaja sozinha, né? Eu decidi pegar minha mochila, sair por esse mundo sozinha mesmo, e foi a melhor decisão que eu fiz. Mas esse ano também comecei a fazer outras coisas sozinha, sabe? A ir para lugares, a tomar decisões, enfim.
eu já não estava mais ali esperando pelo outro. A segunda coisa foi encarar mais os meus medos. Sabe aquela coisa de tá com medo? Vai com medo mesmo. É tipo isso. Parece meio óbvio, né? Mas muita gente ainda espera ter coragem para poder tomar uma ação. Quando na verdade, gente, quando a gente tá com medo de encarar algo novo, não existe um momento em que você vai ter coragem e vai tomar uma ação. O negócio é você escolher ir mesmo sentindo muito medo. Isso é sobre ter fé. É sobre acreditar que aquilo que você decidiu fazer vai dar certo. E que se não der também, pelo menos você tentou. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu prefiro me arrepender de ter tentado do que morrer me perguntando como seria. Antes de fazer minha primeira viagem sozinha, eu tava com muito medo. Esse medo nunca passou. Eu lembro de estar dentro do ônibus, indo para um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida, estava sozinha. Era a minha primeira vez como nômade, era a minha primeira vez sozinha. Então aquilo estava sendo um terror. Mas eu estava ali, indo, porque era um sonho meu, era uma vontade, assim, gritante dentro de mim que falava para eu ir. E eu fui. E a consequência disso foi, assim, coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida, várias sincronicidades, vários, enfim, insights, assim, sobre mim mesma, sabe? Foi Muito bonito, mas muito desafiador também. Mas assim, o desafio me fez crescer muito também, viu? Não posso negar. E esse ano eu encarei outros medos, que era em relação à minha carreira. Eu comecei a testar novas coisas, testar novos trabalhos, colocar a cara a tapa ali, sabe? Mesmo sem experiência. E é algo assim que no começo pareceu loucura. Eu tentei me sabotar várias vezes, dizendo: Ana Paula, pelo amor de Deus, você nunca fez isso, não é o teu perfil. Mas eu fui, mesmo com medo, mesmo achando que ninguém ia gostar, mesmo me sabotando bastante, mas eu fui. E assim, no passo a passo de formiguinha, eu tô conseguindo conquistar os frutos daquilo que eu plantei no início do ano, sabe? Esse canal também aqui é um exemplo. Eu lembro que para postar o primeiro vídeo foi uma luta, sabe? Eu me sabotava o tempo todo para manter a constância também, porque eu tenho uma certa dificuldade com constância, né? Eu acabo me empolgando muito com alguma coisa e depois de um tempo eu enjoo. Eu tenho esse lado meu imediatista também de querer tudo muito rápido. E o meu canal ele não é grande, não tem 1 milhão de pessoas, não é monetizado, mas mesmo assim eu decidi que eu iria postar vídeo sempre, que esse era um compromisso comigo mesma, de ser constante. E tá aí outra coisa que me fez assim criar ainda mais confiança em mim mesma, cumprir as coisas que eu prometi pra mim mesma. A terceira coisa é deixar pra trás aquilo que já não serve mais na sua vida. Desde o ano passado, eu passei por muitas transformações e hoje, assim, eu sinto que eu sou uma nova Ana Paula. Eu não sou mais a mesma Ana Paula do início do ano, do início de 2024. Eu sinto que eu passei por uma mudança muito profunda. E isso fez com que eu me desconectasse muito com algumas pessoas, me fez ver que algumas atitudes já não eram mais legais, me fez perceber que certos assuntos eu já não queria estar mais. E esse ano, assim, foi um ano de rompimento de uma amizade que eu tinha de longa data. Foi um rompimento difícil pra mim, porque era uma amizade, assim, que eu tinha ali desde a minha adolescência, né? Mas infelizmente não servia mais pra mim. A pessoa tinha um outro tipo de pensamento, totalmente diferente do meu. A gente vivia mais em conflito do que em paz. Então, foi melhor para ambos os lados encerrar isso. Fora outros encerramentos internos que eu percebi que não dava mais para ter na minha vida alguns padrões que eu vivia ali repetindo, que estava só me drenando, não estava me fazendo bem. Outro exemplo mesmo é o imediatismo, né? Aquela coisa de querer tudo para agora. As coisas não acontecem na hora que eu quero, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E eu, assim, quebrei um pouco a cara até aprender isso, mas hoje em dia eu penso, ai, se não aconteceu, ainda vai acontecer, e se não acontecer, algo melhor está por vir. Depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu me tornei uma pessoa mais paciente. E também me fez ter uma percepção maior de quando eu devo insistir e quando eu devo desistir. Porque as coisas boas
nem sempre acontecem rápido. Às vezes vai demorar para acontecer. E tem outras coisas que por mais que você faça, por mais que você tente, não é para você. E o legal de tudo isso é que eu consegui ter essa percepção do tipo, tá, isso eu preciso tentar mais, ter um pouco mais de paciência, porque eu sei que o resultado não vai ser imediato. Eu preciso trabalhar algo aqui dentro de mim para fazer isso acontecer. E outras coisas que eu olhei e falei, isso realmente não é pra mim não. E pronto, deixei pra trás. Assim, claro, né, não foi tão simples, foi desafiador, mas a gente vai aprendendo, né? E o quarto é aceitar os nãos que o universo nos dá. Sabe quando a gente quer muito uma coisa e de repente nada funciona? A frustração é gigante, né? E é neste momento que você é testado. Ou você escolhe ser vítima da sua própria vida e ficar se lamentando, e ficar choramingando e ficar alimentando aquele sentimento, ou você ergue a cabeça e segue em frente, com aquele pensamento de o melhor está por vir. Hoje em dia eu penso assim, se algo não deu certo pra mim, é porque não era pra mim, cara, porque Deus tem algo muito melhor, sabe? Eu não acho que as coisas são pro nosso mal, é que na hora a gente não entende determinada situação. Mas depois vem o desenrolar da história e a gente começa a entender. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Esse ano eu estava planejando me mudar para um país e ficar lá por um ano, porque eu estava com aquele pensamento de que eu não ia mais viajar por um tempo, eu queria estar fixa, eu queria ter um lar assim, sabe, por no mínimo um ano. E eu estava super empolgada com a ideia, eu estava planejando, estava tudo assim certinho. Até que no final das contas, nada saiu da maneira que eu esperava. E no começo, eu confesso que eu dei uma surtada. Eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu não sei o que fazer. Porque eu tava assim, muito otimista. Eu já tava assim, visualizando o meu ano inteiro, sabe? Nesse plano que eu tava fazendo. Mas aí eu percebi que não ia ser daquele momento. Então, ou eu continuava ali, naquele surto, naquele momento ali de ficar se lamentando, ou eu seguia em frente e ia ver qual era o plano que o universo tinha pra mim, porque aquele não era com certeza. Foi totalmente o contrário. Esse ano, eu acho que foi o ano que eu mais viajei na minha vida. E foi muito louco, porque essas viagens que eu fiz foi uma manifestação de um ano atrás, se eu não me engano. Eu fui para a Europa pela primeira vez, conheci a Itália, conheci a Inglaterra, a Holanda, Grécia, e de quebra fui para o Egito, que era um país que eu tinha um desejo muito genuíno de conhecer. Foi o primeiro país que eu falei que eu iria conhecer quando eu era criança. E eu fui esse ano, eu não imaginava assim, eu não imaginava nem que eu ia para a Europa, quanto mais Egito. Então, tudo isso que aconteceu foi maravilhoso. Eu olho para trás e penso, caramba, olha quanta aventura que eu vivi. Olha quantas pessoas, experiências, vivências, culturas diferentes eu pude ver ali com os meus próprios olhos. Eu pude quebrar crenças limitantes, por exemplo, do Egito, né? Eu antes de viajar para lá, eu ficava vendo vários vídeos no YouTube, muitas pessoas dizendo, se você é mulher sozinha, não vai. E quando eu fui, foi maravilhoso, foi incrível, foi uma experiência, sério, maravilhosa. Enfim, eu tenho um vídeo aqui falando da minha experiência no Egito, caso você queira ver. E foi o melhor, assim, que aconteceu pra mim. Sério, hoje eu olho pra trás e penso, caramba, ainda bem que aquele plano não deu certo. E eu pude ter a oportunidade de conhecer todos esses países. E o mais louco foi porque eu percebi que, na verdade, eu não queria ficar fixa. Eu queria era mesmo viajar, sabe? E agora que eu tô viajando mais devagar, que eu voltei pra Ásia, né? Eu considero a Ásia como meu segundo lar. Quando eu penso em voltar para a Ásia, eu já penso assim, que é minha casa, sabe? Mais do que o Brasil. Desculpa, Brasil, mas enfim. E agora eu tô bem mais em paz, porque eu consegui fazer as coisas que no fundo eu queria, mas eu achava que não. Eu acho que se eu tivesse fixa num lugar, talvez eu não estaria tão em paz, porque no fundo não era aquilo que eu queria. Então tá vendo como o não que o universo me deu foi uma benção? E para finalizar, né, eu acho que ser grato é muito importante. Ser grato por tudo que você já tem. Com certeza você é grato por alguma coisa. Alguma coisa boa você tem na sua vida. Por mais que você esteja passando por um momento muito desafiador, tenta pensar em algo
bom que aconteceu naquele dia. Seja um bom dia simpático que alguém te deu, seja uma promoção no trabalho, um eu te amo da sua mãe, do seu marido, enfim. Agradeça pelas coisas boas, tente focar nas coisas boas. Eu não tô falando pra você ignorar os problemas e achar que a vida é um mundo cor-de-rosa, mas olhe para as coisas boas, sabe? E pense que as coisas ruins que estão acontecendo são desafios que vão te fazer crescer e que você não precisa entender o que está acontecendo agora. Você só precisa passar por eles. E que com o tempo a vida vai te dar a resposta, assim como me deu. E depois que eu entendi isso, as coisas começaram a se desembaralhar, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que tem mais coisas para colocar aqui, mas eu falei as principais. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem algo para acrescentar que fez com que mudasse o seu ano, seu comentário é super bem-vindo. Pode me ajudar e ajudar outras pessoas também que estão buscando esse equilíbrio, essa paz para o próximo ano. E é isso, gente. Muito obrigada para você que assistiu até o final. E como recompensa, eu vou mostrar para vocês o entardecer maravilhoso que eu filmei alguns dias atrás. Beijos. Feliz Ano Likes your Novo! skin, your scent draws me in. Hope you'll leave some behind whenever you go. Your hand seeks my hand. No, you'll leave me a mess, but I hope for the best.